Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Vou fazer um resumão aqui, um breve vídeo para vocês sobre funções, tá certo? Então, se não ficar muito longo, vou falar também sobre os gráficos. Coloquei já um probleminha aqui, mas é mais para quem está aí no nível médio, tá bom? Isso daqui é mais questão de aprofundamento, porque esse assunto já é bem tranquilo de ser dado, então a gente sempre dá um aprofundamento para quem quer ir um pouco mais além. A questãozinha fala assim: se f é uma função do primeiro grau, determine essa função de forma que ela passe pelos pontos 1, 2 e 3, 4. Aqui é o x igual a 1 e o y igual a 2. No segundo ponto a gente tem x igual a 3 e y igual a 4. Pessoal, o que a gente tem já? A função do primeiro grau ela tem essa carinha aqui, tá bom? Y é igual a a vezes x mais o b. Então, como que a gente faz para trabalhar se a gente não tem esses dados? A gente só tem os pontos. Dá para fazer de diversas formas, tá? Dá para você achar esses valores aqui bem tranquilamente, até com matrizes. Mas a forma mais simples é a gente achar o A, porque a gente já tem o Y, né? O f do x a gente já tem, e a gente já tem o x. Então a gente tem o x e o y. Então vamos achar o valor do A. Como é que a gente acha o valor do A? É bem tranquilo. Você vai fazer a diferença do y sobre a diferença do x. Então, como é que eu faço a diferença? Eu pego o último valor menos o primeiro. Então, o último y vale 4 e o último y e o primeiro y vale 2. Então, 4 tira 2, deu 2. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o x. O último x, x2, vale 3 e o primeiro x vale 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1, então o valor do meu A é 1. Tranquilo? Se o valor do meu A é 1, fica fácil agora. É só eu pegar um desses pontos e substituir. Por exemplo, aqui se eu fizer assim, ó, f de x, que é o meu y, vai valer o quê? 2. Tá? Y é igual a 2, ó, nesse ponto aqui. Igual. Qual é o valor do meu A? 1. Então nem preciso botar o A aqui, vou botar só o valor do x, porque vai ser 1 vezes x. Qual o valor do x? 1, tá? Y vale 2, x vale 1. Então, ó, 1 mais b. Tranquilo, pessoal? Ó. Então, qual vai ser o valor do meu b? Olha aí, vê se ficou fácil para você. Posso manter o b desse lado aqui, ó. Vai ser 2. Esse 1 vai passar para o outro lado negativo. 2 menos 1. Então, o meu b vai valer o quê? 1. Tranquilo, né? Então, a minha função vai ficar valendo o quê? A minha função y vai ser x mais 1. Tá, pessoal? Aqui, ó, tá bem explicadinho. Eu botei o ponto aqui, ó, 1 e 2. Então, ó, onde é o y, botei o 2, tá certo? Onde é o x, eu botei o 1, mais o b. Botei o 1 para o lado de lá negativo. 2 menos 1 igual a b, b igual a 1. Então, minha função ficou assim. E agora eu traço os valores. Como é que eu faço para achar os valores aqui dos pares ordenados? Eu vou atribuindo o valor para x. Tá? Se o x for 0, quanto vai valer o y? Então, lembrando que f de x é a mesma coisa que o y. Então, o y vai ser igual a 0. Vou substituir o x por 0. 0 mais 1. Tranquilo? Então, quando x for 0, meu y vai valer 0 mais 1 igual a 1. Tranquilo, pessoal? Então, só fiz isso. Peraí que ficou feio isso. Então, quando eu for fazer aqui, ó, 1 por 1, você vai ver que só vou somando 1, tá? Porque y é igual ao x mais 1. Então, se o x valer 500, o meu y vai valer 501. Se o meu x valer 1 milhão, o meu y vai valer 1 milhão e 1. Tá bom? Eu estou somando 1 aqui, ó. Só isso. Essa é a única diferença. Agora, falando um pouquinho sobre o gráfico da função, depois que a gente tem os pares ordenados, é legal a gente analisar o seguinte: quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Se o meu A é maior do que 0, ela é crescente. Se o meu A é menor do que 0, ela é decrescente. Bom, o meu A ele é maior ou menor? 1 é maior ou menor do que 0? É maior. Então ela vai ser crescente, ela vai ter o formato de uma reta assim, apontando para o céu, entendeu? Começando no chão e apontando para o céu, crescendo, entendeu? Como se fosse uma escada subindo.
Pode ser aqui, pode ser por aqui, pode ser aqui embaixo. Quais são os pontos mais importantes a observar em uma função? Aqui, onde ela corta o eixo y, nada mais é que o valor do meu b. Grava bem isso. Então, qual é o valor do meu b? 1. Se o valor do meu b é 1, ela vai cortar o y no 1. E onde que ela corta o meu eixo x? Na raiz, tá bom? Corta o x na raiz. Por que fala raiz? Porque o y aqui é 0. Né? Para cortar aqui, o y tem que ser igual a 0. Então, como é que você resolve isso? Muito simples. Você vai fazer x mais 1 igual a 0. Tranquilo, pessoal? Por quê? Porque o y vai ser igual a 0. Ó. Então, ó, só igualei. Então, x igual a o 1, que está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 1 mais 0 vai dar menos 1. Então, olha lá, cortou aqui ó, no menos 1. Tranquilo? Então, um ponto muito chave, muito importante aí para a gente saber desenhar o nosso gráfico. Outro ponto legal da gente observar aqui é que esse A ele indica a inclinação dessa reta, mas isso fica para um próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Tá ok? Então, desenhando o gráfico aqui, pessoal, ó, quando x for igual a 0, o y vai ser igual a 1. Então, x igual a 0, subir aqui, ó, y igual a 1. Quando x for 1, y igual a 2. Então, x igual a 1. Ó, aqui é o x. X igual a 1, então subir até o y igual a 2. Tá aqui, ó. Quando x igual a 2, y igual a 3. Tá bom? E assim sucessivamente até onde o problema pediu os pontos. Dando uma olhadinha bem rapidinho agora, pessoal, que eu queria mostrar para vocês aqui, como é que funciona numa equação do segundo grau. Tá? Eu já tracei os pontos para abreviar um pouco o caminho e coloquei aqui a nossa equação. Quando x for igual a 0, é a mesma coisa, eu vou só substituir. Então, 0 ao quadrado vai dar 0, menos 6 vezes 0 vai dar 0, com mais 5 vai dar 5. Então, quando x for 0, o y vai valer 5, tá bom? Não se prende nisso daqui não. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser 0. Ó, repara, 1 ao quadrado 1, menos 6 vezes 1, que vai dar menos 6. Então, menos 6 com mais 1 vai dar menos 5, menos 5 com mais 5 vai dar 0. Perfeito? Vamos lá para o último. Quando for valendo 6 aqui, professor, eu quero ver se fazer com 6. 6 ao quadrado dá 36. Menos 6 vezes 6 vai dar 36. 36 menos 36 vai dar 0. 0 mais 5 vai dar 5. Então, perfeito. Quando x for 6, o y vai ser 5. Tá bonitinho aqui os nossos pontos. Ó, x igual a 0, y igual a 5. X igual a 0, y igual a 5. X igual a 1, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 0. Ou seja, nossa primeira raiz. Tá? Onde corta aqui é a nossa raiz. X igual a 2, y igual a menos 3. Tá aqui. X igual a 3, y igual a menos 4. Ó. X igual a 3, y igual a menos 4. Tá aqui, ó. Tá bom? X igual a 5, y igual a 0. X igual a 5, y igual a 0. E x igual a 6, y igual a 5. Então, a gente une os pontos aqui, ó. Vai dar uma parábola com a concavidade voltada para cima. Por que concavidade voltada para cima, professor? A abertura voltada para cima, porque o nosso A é positivo. Lembrando que os nossos coeficientes, ó, A vezes x ao quadrado, mais ou menos, né? B ou mais ou menos C, x ao quadrado. Estou botando mais aqui para abreviar, mais o C. Então, ó, muito importante observar o seguinte. Duas partes bem legais aqui para a gente observar. Quando A aqui ó, é positivo, essa abertura fica para cima. Quando A é negativo, a nossa abertura fica para baixo, com cavidade para baixo. Tranquilo? Quando o nosso delta é maior do que zero, como é o caso aqui, a gente tem dois pontos, duas raízes. Quando o nosso delta é igual a zero, ela só vai fazer isso aqui, ó, só vai dar um toque. A gente fica com duas raízes iguais, certo? O 5 é o ponto aqui onde corta também o eixo y, tá bom? Então, isso aqui é o macetinho, ó. Quando fica sozinho é que corta o eixo. Ó. O B aqui está sozinho, cortou o eixo. B igual a 1. Aqui o C está sozinho, C igual a 5, então é onde corta o eixo. Tranquilo?
Então, gente, o vídeo está acabando, está ficando um pouquinho longo, mas eu tenho que falar sobre isso daqui. Esse ponto aqui é importante, tá? Esse e esse. O que é isso? É o x do vértice e o y do vértice. Aqui a gente chama de vértice, que é o ponto que ele bate e volta. Nesse caso aqui é o ponto de mínimo, tá bom? Ele alcança aqui um valor mínimo e volta a subir. Ele vem descendo, até aqui ele vem caindo, chega aqui, ó, cortou. Aqui ele começa a subir de novo, entendeu? Então aqui é um pontinho muito importante. Esse ponto, para a gente achar ele, o x dele, aqui esse ponto aqui, é a mesma coisa que menos b sobre 2 vezes o a, tá bom? E esse pontinho aqui, o y do vértice, o ponto de mínimo, é igual a menos o delta, eu botei um d ali, eu não sei se foi a configuração, sobre 4 vezes o a. Tranquilo, gente? Outra informação legal é que o x do vértice aqui nada mais é que o ponto médio, tá? Entre o x1 e o x2. É mesmo, professor? Então vamos fazer a prova. Pega aí, 5 mais 1, 6. Divide por 2. Deu 3. Perfeito? Então ele fica bem no meio, tá? É bem aqui assim, ó. A gente corta, fica a mesma coisa para um lado e para o outro. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha ajudado vocês. Foi um pouco corrido, né? Foi um pouco... Tentei resumir, mas acabei falando muito. Mas eu espero de coração que tenha ajudado vocês aí. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento explicar alguma coisinha ou algum aprofundamento para vocês aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.